Boa tarde, estamos lá com mais um programa Cidade em Revista. No programa de hoje vamos tratar de 3 assuntos importantíssimos e que dizem respeito a todos nós, que dizem respeito à sociedade, que dizem respeito aos pais, aos jovens, enfim, são questões que permeiam as dificuldades que nós todos estamos enfrentando. Uma delas é a maioridade penal, com as questões que a gente vê todo dia. A outra é a descriminalização das drogas, que anda sendo sondada no Congresso. De vez um fala que vai, outro fala que não. E a outra é a violência doméstica. São 3 casos, todos eles muito graves. E para trocar ideias conosco sobre isso, nós convidamos o Dr. José Carlos Almeida Júnior. O Dr. José Carlos é graduado em Direito pela Universidade Mackenzie de São Paulo e é o atual delegado regional de polícia que atende a vários municípios, sediado aqui na nossa cidade de Juína. Doutor Zé Carlos, boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, Vicente, obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui no seu programa para a gente informar a sociedade dos trabalhos da Polícia Civil e tentar esclarecer algumas dúvidas que a sociedade procura a gente na delegacia. A gente vê na mídia aí alguns temas que estão em voga e estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Doutor, eu queria começar, antes da gente entrar na questão aqui da maioridade penal, queria trocar ideia com o senhor sobre o seguinte: há sempre concurso para a Polícia Civil, o jovem está procurando fazer concurso para entrar, o que é ótimo, mas eu queria que o senhor abordasse 3 questões depois que virou delegado, para que o nosso público já conheça, que depois que ele entrar lá, como é que a coisa anda. Vamos nós. Quais são as atribuições do delegado de polícia? Que providências da autoridade policial quando ocorre um crime? Ocorreu, chamou o delegado, e agora? E a posição do delegado frente ao inquérito policial. Só podia dar uma panorâmica sobre essas 3 questões. Antes de a gente falar sobre a atribuição do delegado de polícia, é bom fazer a diferenciação e as atribuições constitucionais das polícias. A Constituição Federal afirma que a polícia judiciária será exercida pela Polícia Civil nos estados e âmbito federal pela Polícia Federal. O que é a polícia judiciária? A polícia que atua após o cometimento do crime, é a parte de investigação. Diferente da polícia preventiva, que é a polícia militar. A polícia militar faz o trabalho dela focado na prevenção à criminalidade. A judiciária está com o senhor? Isso, a judiciária nos estados é feito pela Polícia Civil Judiciária e no âmbito da União é feito pela Polícia Federal. E a principal atribuição do delegado de polícia é a condução do inquérito policial e os outros procedimentos administrativos. Para que serve a instauração de procedimentos administrativos? Para a gente identificar a autoria e comprovar a materialidade de ilícito. Esse inquérito policial é peça fundamental na investigação criminal, que é no inquérito policial que a gente vai reunir todos os elementos de prova. O inquérito policial é uma peça de informação que servirá para o Ministério Público promover a ação penal e a ação penal ser levada ao judiciário para ser instruída e ao final sair a decisão judicial. Bom, então é isso que ele vai enfrentar, o jovem que foi aprovado, depois de todo aquele processo que a gente conhece, virou delegado, essas 3 questões ele vai ter que saber e vai enfrentar isso que o senhor acaba de colocar. Preparar o inquérito de maneira a mandá-lo a julgamento. O inquérito policial é o principal instrumento de investigação. E é ele que vai para o juiz? Vai para o Ministério Público oferecer a denúncia, aí vira ação penal e se forma um processo penal, que ao final vem a condenação ou absolvição do indiciado. Mas além do inquérito policial, também é bom deixar bem claro que o delegado de polícia, ele atua em diversas áreas na resolução de conflito. A gente atende todos os dias pessoas na delegacia que trazem as dúvidas, trazem seus problemas, até mesmo questões não criminais, e a gente é orientado, e é nosso dever constitucional também, em aconselhar, orientar, o que não for de nossa atribuição, a gente encaminha para os órgãos competentes. É uma prestação de serviço que não vai chamar de extra, porque não é extra, na verdade, vocês estão ali cumprindo o sagrado dever. Mas é um pouco a mais do que só o que os senhores teriam que fazer, não é? Sim, correto. Doutor Zé Carlos, uma coisa, eu às vezes ouço de que o inquérito policial, quando ele tem alguma falha, possibilita a soltura do preso de maneira muito simples. Isso a gente já leu na imprensa e já viu muita queixa sobre isso. Mas desse jeito, com o inquérito desse jeito,
não tem jeito de prendê-lo. O senhor já viu isso em algum caso? Eu sei que o senhor aqui é muito cuidadoso e é meio que recordista em fechar inquéritos e mandar. O senhor já viu esse caso? Isso é real? Sim, isso é real. O inquérito policial falho ou mal feito redunda na absolvição. Quando há uma ilegalidade no inquérito, quando não é cumprida a lei na formatação do inquérito policial, onde é ferido algum princípio constitucional do indiciado, esse inquérito é nulo, então ele não gera efeito nenhum. E também o inquérito policial que é mal feito, né, ele fica fraco e toda a prova que é feita na delegacia fica mais difícil de ser refeita no judiciário. Então o inquérito policial mal feito, com certeza será um processo penal de difícil instrução e ao final será difícil uma sentença condenatória. E para a sociedade passa a ideia de impunidade. Infelizmente, e porque a gente constata quais são as falhas que acontecem no inquérito policial. Primeiro, a falta de efetivo, a falta de material, a falta de polícia científica. Aqui em Juína a gente não tem um perito criminal. E o perito criminal para o inquérito policial nos crimes que deixam vestígios é de suma importância. Então, essas falhas a gente constata assim no inquérito. Porém, o nosso número reduzido de policiais, a gente faz de tudo para fazer uma peça substancial para auxiliar o Ministério Público Judiciário a instruir esse procedimento. Mas que há falhas, com certeza. Outra coisa, doutor Zé Carlos, tem uma questão também do equipamento. É correto dizer que nós estamos equiparados com países mais desenvolvidos em termos daquele equipamento, aquele material que colhe digital, que tem a questão do sangue, o fio de cabelo, enfim, a gente vê isso em alguns casos, não só na literatura, como no cinema, na televisão, e a gente vê que aquilo às vezes é decisivo para a solução de caso. Nós estamos bem aparelhados? Não, Vicente, a Polícia Civil do Mato Grosso, em geral do Brasil, está muito aquém do necessário. Como você disse, a parte pericial no inquérito policial é extremamente importante. Aqui em Juína, volto a dizer, não temos perito criminal. Quem faz esses laudos, essas perícias mais simples, são nossos investigadores nomeados pelo delegado de polícia. Então, no Brasil, a realidade ainda está aquém do desejado. Devemos avançar muito, avançamos um pouco, mas devemos avançar muito mais, justamente para evitar o inquérito policial fraco, né, destituído de provas. Com a perícia criminal, com certeza a peça policial será de maior qualidade e ficará mais fácil para instruir em uma futura condenação. Agora, uma coisa, por isso é que, uma vez não sendo possível, a gente acaba tendo um índice baixo de solução de crimes. Uma coisa está ligada à outra, não está? Sim, com certeza. Mas a gente tem que ver também as questões de crimes em espécie. Tem delegacia aqui no Mato Grosso, a delegacia que combate o sequestro no Mato Grosso são 100% resolvidos. Então, tem algumas polícias de excelência, principalmente nesses crimes mais graves, o índice de resolução é muito grande. A delegacia de homicídios também de Cuiabá tem um índice de resolução alto. Mas a gente constata que no interior, onde há menos policial, menos estrutura, a resolução dos crimes são menores. Então, volto a dizer, o grande problema da Polícia Civil aqui no Mato Grosso, posso falar especialmente do Mato Grosso, é o efetivo, a carência de material e a perícia técnica. Então, mas olha uma coisa, pelo menos o senhor acaba de nos relatar que há alguns crimes, alguns casos em que nós somos muito eficientes. Não é o geral, não é uma média baixa geral. Há casos que há mais dificuldade de solução, já acabamos de colocar pessoal, equipamento, etc. Mas há casos que há, como se fossem ilhas de excelência. Isso. Há casos assim. Ah, sim. Bem melhor. Senhores, estamos conversando com o doutor José Carlos, voltamos daqui a pouquinho para o segundo bloco. Aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Agis. Venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá.
Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevenia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevenia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista, conversando com o delegado regional, Dr. José Carlos. Dr. José Carlos, temos uma pergunta para o senhor. Manda lá. Dr. José Carlos, como que se faz para entrar na Polícia Civil? Muito bem, o ingresso nas carreiras policiais é feito mediante concurso. Para ingressar na Polícia Militar, há necessidade de ter formação de segundo grau completo. Já na Polícia Civil, a exigência é nível superior. Doutor Zé Carlos, eu queria continuar agora com a nossa conversa sobre maioridade penal. Ocorreu um caso agora, publicado semana passada em Brasília. O menor estava para completar 18 anos no outro dia, faltava um dia. Ele matou a menina de 14 anos com um tiro no olho e postou nas redes sociais para mostrar para a meninada à sua volta que ele é que mandava naquela região ali, etc. O que se sabe é que se passasse mais um dia, ele era maior, e aí ele poderia, considerando a gravidade do crime, poderia pegar até 35 anos. Mas, como faltava um dia, ele ficará 3 anos cumprindo medida socioeducativa, daí a 3 anos ele está solto, portanto com 21 está solto, e com a ficha limpa. Eu sei que uma coisa é o cumprimento de lei e não se discute isso, mas como é que o senhor vê a percepção que a sociedade tem em relação a casos como esse? Olha, Vicente, eu tenho uma opinião formada a respeito da diminuição da maioridade penal. O que temos aí, o ECA, é uma lei excelente. O que falta é ter efetividade, é dar instrumentos, o Estado dá instrumentos para o ECA ser cumprido. Num caso desse específico, a gente verifica que foi um crime brutal, cruel, e sem conhecer a fundo o caso, já fica claro que esse menor, ele tem contornos de doença mental. Então, o que precisa ser feito? Cada caso ser analisado por uma equipe multidisciplinar e aumentar esse período da internação.
Não é isso? A internação é feita para ressocializar o menor, para reintegrar o menor à sociedade. Se esse menor tem contornos de psicopatia e essa equipe multidisciplinar identificar que ele não pode voltar ao convívio, que seja estendido esse prazo. E aí é uma medida que eu acho que surtirá efeito, tratar o menor em cada caso, porque não podemos mudar o ECA e trazer todos para a vala comum dos crimes graves, que a gente identifica aqui mesmo em Juína, que quando ainda menor pratica pequenos furtos, depois da maioridade vai arrumar um trabalho, vai constituir família, a recuperação. Então precisamos tomar muito cuidado diante do clamor da sociedade, mas devemos levar em conta que o ECA é uma lei boa sim, o que falta são instrumentos para a gente tornar efetiva a aplicação do ECA. Uma coisa, o deputado Eduardo Cunha, ele apresentou um projeto que não passou na Comissão de Constituição e Justiça. Ele propunha que de 16 a 18 o ECA é mantido, mas se o menor infrator tivesse entre 16 e 18, e dependendo, é o que o senhor coloca, dependendo da gravidade do crime, o juiz poderia examinar aquela questão em 16 e 18 e, dependendo do caso, condená-lo como se fosse maior. Então, o ECA seria mantido, todos os direitos do menor resguardado, mas nem casos extremos, e entendo entre 16 e 18, ele poderia, dependendo do juiz, ser julgado como se fosse maior. Isso o Congresso não aprovou, não passou nem na Comissão de Constituição e Justiça. O senhor acha que isso ajudaria alguma coisa? Para a gente mudar a questão da maioridade penal, abaixo de 18, tem que ter uma emenda constitucional, vão ser feitas algumas ações diretas com a constitucionalidade, dizendo que não pode ser mudado esse fato da maioridade. Então, esse pensamento que eu digo, que tem que mudar a forma de executar as medidas socioeducativas, seria mais sério, é só apenas mudar uma lei infraconstitucional que é o ECA. Não precisava nem de ter reforma constitucional. Endurecer, analisando o caso concreto, a aplicação da internação. Agora, é interessante, a Inglaterra, por exemplo, ela examina o caso, independente da idade. E dependendo da gravidade do caso, ela aplica a lei como se a criança não fosse criança. É um caso, isso é claro, isso é lei inglesa. Para citar alguns países, Japão e Alemanha, 14 anos. Austrália, 10 anos. Finlândia, Suécia e Dinamarca, 15 anos. E alguns países depende da circunstância do crime, que é isso que a gente está colocando aqui. O que eu fico a pensar é que há países com instituições sólidas, democráticas, antiguíssimos, que adotam esse sistema. Será que não seria o caso de pensar? Eu não estou contestando o ECA, o senhor está percebendo? Eu estou só dizendo que como há países muito bons exemplos, não estamos falando de Finlândia, Suécia, Dinamarca, Austrália, Japão, Alemanha, estamos dizendo de países de instituições sólidas, etc., que adotam isso. Por que nós não adotamos? Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor vê o fato desse país adotar e a gente não adotar? Olha, Vicente, tem que ficar bem claro que a segurança pública não pode ser o único fator levado em conta a questão da criminalidade. E vou mais, a segurança pública deve ser a última instituição a atuar nos casos de desordem social. Vamos pegar o caso do Japão. Eu tenho certeza, se a maioridade penal, que é 14, subir para 18, a criminalidade não vai aumentar. E eu também tenho certeza, se aqui no Brasil a maioridade penal descer para 14, a criminalidade também não vai diminuir. Então o que eu acho? Costumamos colocar tudo na conta da segurança pública. Vamos mudar uma lei penal, processo penal de menores infratores para tentar resolver o problema de segurança pública. É um erro. O que precisa ser feito primeiro, investir em educação, investir em saneamento básico, iluminação pública. Todos esses fatores contribuem mais do que a segurança pública para a diminuição da criminalidade. Os exemplos que o senhor deu, todos os países envolvidos. Então não quer dizer que no Japão a maioridade penal são 14 anos, que é fato preponderante para a criminalidade ser baixa. Entendi, doutor Zé Carlos. A questão é de outro, a gente vai olhar para o outro lado. É que se você tem antes um bom desenvolvimento educacional, menos desigualdade social, na medida em que não falta alimento
melhor desenvolvimento educacional até para os pais, na medida em que eles lá, o pai não é alcoólatra, não bate na mãe, todas essas questões que permeiam a sociedade como um todo, não é só aqui, mas a gente tem um problema grave aqui de principalmente desigualdade. E há estudos que mostram que a questão não é muito a pobreza. A pobreza acima não é muito a pobreza, na medida que há países africanos que são mais pobres que o Brasil, mas são igualmente pobres. Há uma diferença pequena entre o mais rico e o mais pobre, portanto são menos desiguais. E que o que causa o aumento da violência é o aumento da desigualdade. Eu acho que vai dentro da fala do senhor, porque a desigualdade acaba causando tudo isso que o senhor coloca. Você não consegue educar a criança porque é muito desigual. Você ganha muito pouco, o dinheiro não dá para alimentá-la bem, ela vai ter dificuldade em aprender na escola. Você acaba morando muito mal, onde não tem saneamento básico e onde o ambiente já é, de certa forma, contaminado por esses grupos que vão se formando ali. A gente não está com preconceito, está dizendo que isso ocorre, porque se não há receita, todos aqueles que não têm receita vão para aquele mesmo lugar. Então você cria ali. O que o senhor defende é isso. Uma vez resolvidas essas questões, você poderia baixar ou não a maioridade penal, porque você não teria ali aumento nem diminuição dessa questão, dessa criminalidade. Faz sentido, eu acho que foi bem observado. Não adianta querer copiar agora essa questão se nós não copiamos as outras, de educação, de saneamento básico, etc. Nós temos hoje 46% das cidades com saneamento básico só. Você tem 54% está com o esgoto a céu aberto. Quer dizer, é uma questão. Menos de 20% nas escolas superiores. Eu tenho 80% fora da escola superior. Então, são questões que demandam tempo e mais política pública, séria e de longo prazo. Concorda, doutor? Correto, é isso mesmo. Senhores, estamos chegando ao final de mais um bloco. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com o doutor José Carlos, delegado regional do Quinjuína. Aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Agis, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevênia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevênia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001.
A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no Noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade Revista, conversando com o delegado regional José Carlos de Almeida Júnior. Doutor Zé Carlos, nós falávamos da questão da aplicação dos recursos em segurança pública. Eu falava de que deveríamos imitar os países desenvolvidos, e o senhor fez um comentário muito procedente em que a gente deveria antes fazer o que eles fazem com os menores, né? Melhor educação, saneamento básico, para depois, então, se for o caso. Como é então que o senhor vê, de que maneira o senhor desenharia essa questão? Para ficar bem claro, a gente constata hoje que a gente passa por um período muito difícil em questão de segurança pública. A gente acompanha pela imprensa crimes graves, e então, para combater essa sensação de segurança, o primeiro passo é investir maciçamente na segurança pública, para a curto prazo dar uma sensação de segurança para a sociedade voltar a ter aquela sensação de segurança. Porém, o investimento apenas em segurança pública resolverá o problema imediato. Haverá uma diminuição? Tenho certeza disso que haverá, com investimento em segurança pública. Porém, a longo prazo, se não investir em educação, saneamento básico, não haverá a mudança desse cenário que a gente constata hoje. Doutor, e distribuição de renda, e melhor distribuição de renda. Sim, com certeza. Como já foi dito pelo senhor, a questão da desigualdade social é a principal causa da violência. Então nós temos aí educação, saúde com saneamento básico, melhor distribuição de renda, na medida que a melhor distribuição de renda acaba evitando essas aglomerações onde não tem esgoto, não tem segurança, na medida que, doutor Zé Carlos, nem endereço não tem. É tão complicado. Uma vez eu li um estudo de que se toda essa população que vive em aglomerados tivesse o endereço rua tal, número tal, porque isso é valor para o PIB de um país, é valor para o país. Você teria um aumento muito grande do que vale o país, porque aquele não pode contar. Você conta o número de residências, etc. Mas ali, quantas pessoas moram, você tem uma estimativa. Mas onde mora, o endereço de cada um para identificá-lo, aquela questão de conta de luz, que é tudo gato, é um problemaço que vem dentro disso que o senhor falou. Sem resolver isso, não adianta diminuir a maioridade penal, é o que o senhor coloca. Bom, eu acho que isso está bem visto, então. Eu queria voltar agora, ou começar a falar nas descriminalização das drogas. Muito bem. O Congresso também flerta com isso. De vez em quando um deputado fala em apresentar uma lei, há quem defenda, e o fato de estar ocorrendo em alguns estados, em alguns países e alguns estados americanos, começa a estimular o pensamento de fazer isso aqui também. Como é que o senhor vê isso? De início, eu sou contra a dispensação das drogas. A gente vê alguns defensores da dispensação das drogas aqui no Brasil dando exemplo de outros países. Mesmo o caso da maioridade penal, a gente não pode tomar como parâmetro uma Holanda, Estados Unidos, que a realidade social lá é bem diversa da nossa. O que eu tenho certeza é que o combate ao tráfico de droga tem que ter algumas ações para a gente modificar esse cenário, porque a gente constata que é enxugar gelo.
Prende-se, encarcera e não há diminuição nem da distribuição e nem do tráfico. Bom, um estudo recentemente publicado diz que nós temos hoje, que já usaram ou ainda usam crack, 2.300.000 brasileiros. É gente que não acaba mais. E é claro que esse número tende a aumentar, que o senhor acaba de colocar, e também tende a fazer com que o traficante, ele quanto mais usuários, muito maior a receita. Uma coisa alimenta a outra. Não, sem dúvida, a gente vê que o crack é uma epidemia, mata mais gente que qualquer doença cardíaca, né? Leva a pessoa para a marginalidade muito rapidamente, e esse indivíduo, uma vez viciado no crack, com certeza ele vai passar de usuário de droga, que o uso da droga em si ele tem que ser considerado como um doente. Porém, para sustentar o vício, ele vai para a traficância, vai cometer pequenos delitos e até crimes mais graves. Então o crack tem que ser combatido como questão de saúde pública daquele usuário, individualmente. Mas tirando a questão da saúde pública, com certeza os usuários de droga, principalmente de crack, vão para a criminalidade para sustentar o vício. Então, doutor Zé Carlos, a gente pode concluir que o senhor, a visão que o senhor tem é de que é melhor apertar o cerco, investir em segurança pública, do que descriminalizar. Sem dúvida. Por enquanto, no cenário que a gente constata hoje, eu acho temeroso descriminalizar a droga no Brasil. Porque tem que se debater mais, tem que arrumar outras soluções, mas o que eu tenho certeza é que combate à droga aqui no Brasil tem que ser alterado. Algumas medidas têm que ser alteradas, porque não está surtindo efeito. O senhor tem algum exemplo do que deveria mudar? Primeiro, tem que investir na segurança das nossas fronteiras. Aqui no Mato Grosso, a gente é vizinho de um país produtor de cocaína. O tráfico entre Bolívia e Brasil é muito intenso. E a gente verifica que as fronteiras aqui no Mato Grosso ainda estão bem desguarnecidas. Então, além da questão da droga consumida no Brasil, o Brasil é rota do tráfico internacional. E as drogas distribuídas aqui e o tráfico gera a violência. Então, combatendo as drogas é uma medida que surtirá efeito na diminuição da criminalidade nos demais crimes. Então, a fronteira é responsabilidade da Polícia Federal. Polícia Federal. Então, a Federal é que deveria ser melhor, não sei se é instruída, mas equipada ou aumentada, enfim, porque a fronteira é muito grande, né? Tem essa questão também, o investimento seria alto para tentar impedir. O senhor acha que o que falta é investimento ou tem muita fronteira e é muito difícil mesmo impedir a entrada ou diminuir essa entrada de droga? São os dois fatores, a fronteira seca é muito extensa e o quadro efetivo da Polícia Federal é diminuto, então tem que ter investimento sim. Então você tem duas questões, cada uma mais grave que a outra. Uma coisa, já há também no Congresso um projeto que tenta restituir a prisão para o usuário, a exemplo do que ocorre na Suécia. Mais uma vez a gente tem que pensar em que não somos a Suécia, ou nesse caso aí o senhor concorda? Então, nos moldes que vem sendo aplicado aqui no Brasil, eu acho que a medida é salutar. Não houve a descriminalização no Brasil, mas há despenalização. Não há pena privativa de liberdade para o usuário no Brasil. O que ocorre é o seguinte, volta à questão anterior. Aquele indivíduo que faz uso de entorpecente, que tem o vício, ele tem que ser tratado como um doente. É questão de saúde pública. Porém, o viciado, a partir do momento que ele vai à delinquência para sustentar o seu vício, ele não vai ser combatido como usuário de droga, mas sim como aquele indivíduo que furta residência, furta motocicletas, aí ele tem que ser preso por esse fato, mas não por ser um usuário de droga. Tá, mas há quem defenda isso. Há quem diga, e não são poucos, de que ele não pode ser penalizado porque assaltou, porque afinal de contas ele é um viciado, ele não pode ser preso, ele tem que ser tratado. Está havendo uma junção de uma coisa com a outra por boa parte. A gente vê muita gente boa em vários artigos. Eu li um dia desse na Folha de São Paulo, um artigo dizendo que
essa aqui é a questão. Quer ver? Eu até trouxe aqui a Lei 11.343, que é a lei antidrogas. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo drogas para consumo pessoal, será submetido apenas à advertência, prestação de serviços comunitários ou obrigação de comparecimento a curso educativo. Doutor Zé Carlos, isso é lei antidrogas? O senhor é que é autoridade, está lidando com isso no dia a dia. Ora, se eu adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo droga para consumo pessoal, como é que age numa questão dessa? Uma lei 11.343. Como você vê isso? Eu volto a dizer, o indivíduo, quando tratado como usuário de droga, é o que diz o artigo 28 da lei. No meu entender, essas penas diversas da privativa de liberdade que tem nessa lei, eu acho que são suficientes. O que a gente tem que separar é o ato de usar, que nem crime é, como o senhor pode ver, o crime é portar para o consumo pessoal. Esse usuário tem que ser tratado como doente, ele tem que ser levado para uma instituição decente, tentar se recuperar. Coisa que a gente não verifica na realidade. Mas esse usuário de droga, que já está na marginalidade, que pratica pequenos ilícitos, ele tem que ser tratado como um criminoso. Então tem que ser feita essa diferenciação. Não podemos dizer que pelo fato dele ser viciado em droga, ele tem um crédito para praticar outros ilícitos. Que é o que está ocorrendo. É o que está ocorrendo. Porém, no dia a dia, isso não ocorre. O indivíduo que pratica um pequeno delito, mesmo para comprar sua droga, ficar comprovado que ele é usuário, ele vai sofrer a sanção do crime de furto. E é isso que muita gente defende, acha que não. E se isso prosperar, piora. A questão piora bem. Então, e a instituição do crime, da prisão para o usuário, que é a exemplo da Suécia, você acha que funciona? Não, eu acho que, primeiro, não temos local para encarcerar, porque o senhor sabe que o Brasil é um dos países que mais encarcera no mundo. Prende-se e os índices de criminalidade só sobem. Então, voltando lá, não basta apenas investir em segurança pública, temos que tomar atenção nas demais áreas social, educacional, habitacional. Então, a questão de encarcerar um usuário, com certeza não irá diminuir a criminologia, aumentará o problema do sistema prisional. Será que o senhor tem notícia de que países que descriminalizaram, tipo Portugal, por exemplo, e outros, houve diminuição do consumo? Do consumo não houve diminuição. Do consumo não. Então o Portugal também é outra realidade. Houve aumento? Não tem esse dado, O que eu espero, agora no Uruguai foi descriminalizado o uso da maconha, e agora vamos esperar alguns anos para ver qual que será os dados estatísticos lá do Uruguai. E será um parâmetro melhor do que os países anteriores que descriminalizaram. Claro, aí sim, concordo com o senhor. A gente já começa a ter o país que tem problemas parecidos com o nosso, um desenvolvimento parecido. Claro que é uma população menor, mas a gente está ali num patamar um pouco mais próximo do que Suécia, Finlândia, Noruega. Concordo, a gente acaba tendo uma ideia mais próxima da nossa realidade de o que é descriminalizar ou não drogas. Senhores, estamos conversando com o Dr. José Carlos, delegado regional de Polícia Civil. Daqui a pouquinho a gente volta. Aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Agis. Venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá.
Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevenia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevenia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade Revista, conversando com o Dr. José Carlos, o nosso delegado regional. Doutor, nós temos mais uma pergunta na tela da Band para o nosso convidado. Dr. José Carlos, o senhor acha que as penas para os casos de violências domésticas são adequados? Os casos envolvendo violência doméstica, com a adição da Lei Maria da Penha, houve a diferenciação de tratamento. A Lei Maria da Penha não trouxe crimes novos, ela apenas modificou o procedimento de atendimento às ocorrências de violência doméstica. O que a gente verifica, aqui em Juína eu posso falar com mais tranquilidade, é que a maioria dos casos trata-se de crimes leves, lesão corporal leve, vias de fato, ameaça, crime contra a honra. Ocorre o seguinte, que a Lei Maria da Penha, na parte policial, criminal, ela é bem estruturada, as sanções são rigorosas, o tratamento ao infrator é rigoroso. O que a gente verifica, por falta de estrutura, são os atendimentos dessa vítima. Ela comparece à delegacia, faz a denúncia, o suspeito é processado, ele é condenado e a vítima não tem um amparo estatal que deveria ter. Então, eu acho que deveria melhorar o atendimento e o acompanhamento das vítimas. Doutor Zé Carlos, o senhor acha que esse caso de violência doméstica, ele atinge a todas as classes, indistintamente? Com certeza, não há distinção de classe social. A gente verifica que as classes mais abastadas, o índice de subnotificação é maior, porque ele toma o cuidado de não ficar com a imagem mal vista perante a sociedade, e a realidade a gente percebe que as pessoas menos favorecidas levam conhecimento da polícia às agressões, mas que há violência doméstica em todas as classes sociais, isso eu não tenho dúvida. A violência doméstica atinge também os homens? Sim, atinge. A gente verifica que aqui em Juína vários procuram o CISC para registro de boletim de ocorrência, que são agredidos, são ameaçados, são injuriados. É a mulher que está praticando? Correto. E aí é bom deixar claro que o homem sendo vítima não é aplicado a Lei Maria da Penha. Será feito um termo substanciado de ocorrência para apuração do fato.
Então o tratamento criminal é diverso. Só entra a Lei Maria da Penha quando a vítima tratasse de mulher. E aí é mais ou menos grave? Quando é o homem que... O crime é o mesmo, né? Lesão corporal leve, o crime é o mesmo. Porém, para instruir o crime, sendo a mulher a vítima, será o inquérito policial. E, sendo a vítima o homem, será um termo substancial de ocorrência. O crime é o mesmo, mas o tratamento criminal é diverso. Entendi. Agora uma coisa, a gente verifica, e isso está na literatura, está na imprensa, está para todo lado, os casos de reincidência da mesma pessoa na violência contra a mulher, ao fato dela omitir, ela fica durante muito tempo sofrendo essas violências e não denuncia. E a pessoa comete essa violência durante muito tempo. Por que ocorre isso, doutor, na visão do senhor? Olha, Vicente, aqui em Juína, a média de procedimento policial anual que apura os crimes de violência doméstica fica entre 100 e 150. Nesses casos, a gente verifica que a mulher suporta as seviças do agressor, justamente porque eu disse anteriormente, não há o aparato estatal para amparar essa vítima. Uma vez ela ir na delegacia, será tirado do convívio o agressor, ele será levado para a cadeia, ficará preso, ela é dependente econômica desse sujeito. Então, a meu ver, a questão da dependência econômica e a falta de amparo estatal para socorrer essa vítima é que a subnotificação dos crimes de violência doméstica é muito grande. E será que não é também um caso de dependência amorosa? Muitos dos casos. A gente não pode tratar essa questão generalizada, né? A gente pontua alguns casos que a gente percebe que até mesmo esses dias uma vítima me disse que é ruim com ele, pior sem ele. E disse que não era questão econômica, ela tinha a sua situação financeira estabilizada, mas sim pelo amor. É o famoso amor bandido. Que coisa. Bom, mas aí não há o que fazer nesse caso. Não há o que fazer. Não é, por mais, quase que se pode afirmar que ela gosta dessa situação. Não podemos dizer que gosta. Ela suporta o convívio com aquele indivíduo por amor. Ok, agora uma coisa, endurecer a pena, essas penas, o senhor acha que muda alguma coisa ou não é o caso de... Bom, o senhor já disse que, não, aí pode mudar, porque o senhor disse agora há pouco que o fato dele sair, vai, volta, daí a pouco ele está em casa, isso aqui pode torná-lo reincidente. Havendo endurecimento de pena, nesse sentido, pode pensar que isso diminui? Tenho certeza que não, Vicente. Não? Não diminui. Até a edição da Lei Maria da Penha, a gente constatava os casos de violência doméstica, foi editada a Lei Maria da Penha e o índice de violência doméstica não diminuiu. Como é que diminui? Com prevenção, amparo à vítima, melhor estruturado, valorização da família, das religiões. Então, o simples fato de aumentar a pena não diminui. Educação. O senhor conhece casos de homens que são agredidos sistematicamente, sem queixar? Não tenho conhecimento, sistematicamente ou não. O homem não é tanto assim não, né? Não tenho conhecimento. Agora, existe cura para isso? Porque está me parecendo uma redação um pouco doentia. Será que tem cura ou isso é só o caso de polícia? No meu entender, essa questão, em último caso, é caso de polícia. Deve-se procurar um tratamento psicológico, psiquiátrico, isso aí, a meu ver, são desvios de personalidade e não ser tratado como caso de polícia. Deixar para a polícia resolver os casos que realmente são casos de polícia, aqueles que mais graves, que há lesão da vítima, há sevícia, há os maus tratos. E esses casos de conflito entre interfamiliar, a meu ver, não é caso de polícia, não. Senhores, temos mais uma pergunta para o nosso convidado na tela da Band. Boa tarde, Juína, eu sou o Denis. Queria perguntar para o delegado se, por acaso, o cara agride a mulher, for preso e vai solto e agredir de novo a mulher, a pena aumenta ou é a mesma pena? É o mesmo segmento? O que tem que ficar claro é que depende do crime. Como a pergunta trata-se de lesão, se for uma lesão leve, sequer o indivíduo vai preso se ele pagar a fiança.
E no caso de reincidência, servirá para endurecimento do tratamento penal para ele, principalmente no critério de aplicação de uma futura condenação criminal. Então, nesse caso, pode-se dizer que a pena aumenta, né? Mas se for grave, que já é uma pena maior, e ele reincidir em nova violência de maneira grave, aí pode endurecer a pena. A reincidência é causa de aumento da pena, né? Em questão de critério de fixação da sentença. Agora eu estou assustado, doutor, porque é o seguinte, eu estava lendo que, no caso brasileiro, o país está entre os 10 onde ocorre mais violência doméstica do mundo, entre os 10 países do mundo. Aqui na Europa, no continente europeu, 1/3 da população já sofreu violência doméstica. Na França, 10% da população. O que nos leva a ver que essa questão é uma questão no mundo inteiro. E aí a gente começa a imaginar que não guarda uma relação muito direta com a pobreza, com a desigualdade, é outra coisa. Concorda? A violência não é só em razão da desigualdade social. A desigualdade social é um fator importante. Mas a violência, questão inata, que o indivíduo já nasce com problemas sociais, psicossociais, que não consegue conviver. Há problema da desigualdade social, da falta de educação. São diversos fatores, não é apenas um fator que contribui para o aumento e diminuição da violência. Então, nessa questão aqui, vai ficar sempre empatado o país rico com pobre, não tem, de qualquer maneira, é uma questão que vai ter que ser examinada pela psicologia. A psicologia já não examina isso? Sim, tem a criminologia, tem psicologia forense, vários estudos feitos. E eles acham, onde é que eles chegam com isso? Que há um desvio. É um desvio, são diversos fatores, não tem uma causa determinante. Eu queria voltar num caso aqui, nós falamos de desvio, doutor, da questão lá da maioridade penal. É o seguinte, sabe-se que há uma população psicopata. Isso é uma questão médica. E que desses psicopatas, 15% estão entre os mais graves. Você tem ali o leve, o médio e o grave. E que isso se manifesta já no DNA da criança, no DNA da pessoa. Nasceu, ele é psicopata, portanto, ele vai ter aquela questão a vida inteira. Se for assassino, vai matar a vida inteira. Como é no DNA, e é quando a pessoa já nasce com isso, esse exame no menor, quando ele cometeu um crime grave, não ajudaria a detectar a questão bem mais cedo e evitar maiores danos à sociedade? Como é que você vê isso? Isso é uma questão, na meu entender, familiar. Se a família constatar que ele tem esse desvio de personalidade, deverá tomar algumas cautelas e providências. Para a questão da polícia, em razão da menoridade penal, o indivíduo sendo psicopata ou não, ele será tratado como menor. Aí volta àquela questão que eu afirmei. Nesses crimes mais graves, onde ficar constatado que esse menor possui esse desvio de caráter, de personalidade, essa psicopatia social, ele deverá ficar encarcerado até que a equipe multidisciplinar constate que ele tem condições de retornar, de regressar à sociedade ou não. No meu entender, mesmo sendo menor, se ele possuir essa doença grave, que não tem condição de viver em sociedade, no meu entender, ele teria que ficar encarcerado a vida toda. Tá certo. Doutor Zé Carlos, nós estamos terminando o programa. Eu já quero agradecê-lo muito por ter aceitado o nosso convite, ter conversado conosco aqui. E eu deixo alguns minutos para suas considerações finais. Apenas para agradecer mais uma vez aqui no seu programa, Vicente. É um programa de qualidade, um programa que cumpre o papel social da televisão, que é informar, esclarecer dúvidas. E parabenizá-lo, continue com esse programa. Obrigado. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigado, doutor Zé Carlos. Senhores, estamos chegando ao final de mais um programa Cidade Revista. Eu agradeço mais uma vez a presença do delegado regional José Carlos. Agradeço a você de casa que nos acompanha. No sábado próximo estaremos de volta com mais um programa Cidade Revista. Muito obrigado, até lá.